Fala pessoal, na graça do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Olha, nesse vídeo eu quero falar sobre Deus é amor. Eu achava que Deus era amor, na minha visão, mas eu não entendi o que era o amor de Deus, né? Como a maioria das pessoas entende que Deus, ele é amor, mas ele é amor porque ele compactua com tudo que eu quero, que eu desejo, embora seja certo ou errado, mas na verdade acho que a gente satisfaz mais o nosso próprio ego do que propriamente Deus concordar com o que a gente faz ou vive, né? É como se Deus fosse um gêniozinho da lâmpada e ele só está aqui para satisfazer as minhas vontades, mas eu não me preocupo muito em buscar e compreender a boa e perfeita vontade de Deus. E isso como as demais pessoas. Então isso é muito interessante porque eu estava meditando nisso, porque Deus, ele é amor. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, mas se você prestar atenção que é no verbo passado, Deus amou o mundo, amou, verbo passado. Então, Deus deu seu Filho em morte de cruz, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos que for a Cristo Jesus se arrepender dos pecados, porque se a gente não crê no pecado, a morte de Jesus foi em vão. Pelo que mesmo que Jesus morreu? Para pagar pelos nossos pecados, em morte de cruz. Ele pagou o nosso preço perante a ira de Deus. Se você for em João 3, que no caso é João 3,16, que Deus amou, verbo passado. Se você for no versículo 36, fala mais ou menos que aquele que tem a Cristo tem a vida eterna, mas aquele que não tem a Cristo, nele permanece a ira de Deus. Existe uma condenação porque o ser humano foi destituído da glória de Deus, como está em Romanos 3,23, né? Que houve a criação de Deus, houve a queda, né? Que o homem desobedeceu a Deus, né? E perpetuou no homem, na terra, nos animais, em toda a criação de Deus, uma destituição do mundo, né? Um mundo corrompido, um mundo que não consegue ter uma conexão com Deus. E o homem perdeu essa conexão, perdendo a sua identidade perante Deus. Então, o homem ele começou a viver mais a sua própria filosofia de vida do que propriamente buscar a palavra de Deus. Então, o homem por si só, ele não consegue e o corpo dele resiste a buscar a presença de Deus. Por isso que Jesus veio promover a redenção em morte de cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus ele se configura em Cristo, em pagar o nosso preço. E a ira de Deus sobreveio sobre Cristo, né? E sendo ele o nosso único Senhor e Salvador e único intermédio de salvação até perante o nosso Deus, Pai. Então, pensa bem. Deus é amor. Que Deus, que Pai daria o seu Filho para morrer numa morte de cruz, numa morte terrível? Ele foi humilhado, foi cuspido, foi perseguido e entre outros detalhes da morte de Cristo. Se Deus não fosse amor, ele mandaria seu próprio Filho morrer por um povo que nem se preocupava por ele, que nem desejava a palavra dele, que nem buscava entender quem ele é, ou mais própria sua própria satisfação, seu alter ego. O homem, ele é pecador, ele é falho. E o amor de Deus se configura em tentar incessantemente em salvar o pecador da condenação. Por isso que em João 3, quando Jesus fala que aquele que não nascer da água do Espírito não merecerás o reino dos céus, porque o que é nascido da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito, e que não se maravilhes nisso, porque é necessário nascer novamente. Jesus fala que devemos nascer novamente, por quê? Porque o nosso coração ele é como um coração de pedra. E isso está no texto de Ezequiel, capítulo 11, versículo 17 ao 20, que ali o texto fala que Deus foi pegado onde eles foram espalhados e que ele tiraria aquele coração de pedra e colocaria um novo coração de carne, e que ele tiraria aquele espírito e que ele daria um novo espírito, né? E que esse texto fala ali mais ou menos no contexto que Deus estaria direcionando o povo de Israel à terra prometida, que ele faria uma nova aliança, que ele derramaria seu Espírito Santo para capacitar o seu povo a andar de acordo com a sua vontade.
E Ezequiel, o profeta Ezequiel, nesse momento já estaria profetizando que quando Jesus subisse aos céus, né, o Espírito Santo seria derramado, e foi quando os apóstolos foram usados com muito poder e autoridade e pregaram o evangelho, né, e alcançaram milhares de pessoas para o reino de Deus. Então, entendendo que o nosso coração duro, em João 3 ali, todos nós nascemos na maldição, na morte espiritual. Jesus veio salvar as pessoas da morte espiritual. Porque existe a primeira morte, que já estamos mortos espiritualmente, mas existe a segunda morte. Mas Jesus veio nos oferecer a vida eterna. Somente em Cristo teremos vida, né? Que é a segunda vida, que é a vida eterna ao lado do nosso Pai. Então, Jesus ele se sacrificou para nos salvar. Esse é o amor de Deus. Você quer amor maior que esse? Em oferecer o seu próprio filho em morte de cruz para salvar você que provavelmente resiste muito a ele, mas que ele ama ao ponto de ter paciência com você, de ter pessoas pregando o evangelho para você, de ter pessoas que estão orando por você, que ao todo custo não terá um que poderá apontar diante de Deus e dizer que não teve oportunidade de crer em Jesus Cristo e buscar salvação. Porque diferente quando a gente está no mundo e acha que Deus é amor, que vai ser todo mundo salvo, não, filho. Só vai ser salvo aquele que crer em Jesus Cristo e se arrepender dos pecados. E esse será salvo e justificado diante de Deus. Então, somente o sangue de Jesus na sua vida é que vai salvar você, né, do caminho mau que esse mundo já está predestinado. Então, Deus ele é amor, mas não tem nada a ver com a nossa conveniência. E sim, você que seja hétero, você que seja homossexual, você que seja trans, não binário, sem que você seja, todos vocês nascem com um coração duro, todos vocês precisam do novo nascimento, todos vocês precisam buscar a palavra de Deus, porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça de Deus é o Espírito Santo de Deus, quando a gente é batizado com o Espírito Santo. Por isso que a palavra diz, aquele que não batizar da água, que é o batismo normal, no qual eu me batizei, que é quando a gente proclama publicamente, né, a nossa confissão a Cristo como Senhor e Salvador e publicamente que estamos nos arrependendo dos nossos pecados e seguiremos um novo estilo de vida, como condiz a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo diz que aquele que diz que me ama segue a minha lei e a minha vontade, mas ao que diz que me ama e não segue a minha vontade, este é mentiroso. Só seremos salvos perante o nosso relacionamento com Cristo, na nossa busca de intimidade. Então não importa quem você seja, mas busque a palavra. Dobre o seu joelho, busque a presença de Deus, porque a salvação é somente através de Cristo. E é o maior bem da sua vida, é a sua alma, porque ela é eterna. E aí a questão, eu lhe pergunto hoje, aonde você quer passar a sua eternidade? Ao lado de Cristo ou nas trevas, no lago de fogo eterno? Jesus, em suas pregações, ele o que mais falou sobre o lago de fogo, sobre a condenação eterna. Então, se eu não creio que existe uma condenação, Jesus morreu à toa? Se Deus é amor, será que eu posso fazer tudo o que eu quero? Quando Deus fala de pecado, será que pecado é porque Deus é carrasco? Não, meu querido. Quando Deus fala de pecado, é que primeiro é algo que foge do seu desígnio. Deus criou, né, toda a sua direção para o homem. Mas o que foge dessa direção do homem contraria a palavra e a vontade de Deus. E quando o homem diverge do caminho que Deus determinou ao homem, isso pode trazer várias consequências. Então, a questão do ato sexual, que fala em 1 Coríntios 6, versículo 18 ao 20, que fala sobre a fornicação, que transgride o nosso próprio corpo, porque Cristo na cruz pagou alto preço, então isso não me dá o direito de fazer tudo o que eu quero, porque fomos comprados por um preço muito caro, né? E quando estamos em Cristo, é Ele que governa a nossa vida, não sou mais eu. Então, pessoas que perpetuam uma vida de imoralidade sexual, elas estão vivendo a morte espiritual. Porque é o ato mais íntimo que uma pessoa possa ter com a outra, seja hétero, seja homo, que a única forma que Deus abençoa a união sexual entre um homem e uma mulher, como uma só carne, como diz a palavra, e que existe um propósito, além das pessoas se apaixonarem ou constituir o casamento, que é a procriação, e é somente através de homem e mulher. Então,
o ato sexual fora do casamento, ele gera morte espiritual, tanto para o homem como para a mulher, e que está igualado ao pecado de adultério, está na mesma categoria, né? Porque até o ato sexual que a gente faz com o nosso cônjuge no casamento, debaixo da obediência e da vontade de Deus, a gente cultua a Deus até no ato sexual. Então, se estamos debaixo do casamento, nos relacionando sexualmente com a nossa esposa, estamos cultuando a Deus. Agora, se é fora do casamento, não estamos cultuando a Deus. Se não é a Deus, a quem estamos cultuando? Quando estamos no pecado. Então, isso gera a morte espiritual. E qualquer pessoa, independente da sua área sexual, permanecer na vida de imoralidade e fechar os olhos na imoralidade sexual, essa pessoa não será salva. Está na morte espiritual. Por isso que Jesus faz uma separação em João 3. O que é nascido da carne é da carne. Evangelho, se você estuda o mínimo do evangelho, você sabe que Jesus nos convida a vencer os desejos da nossa carne. Então não tem essa de perpetuar numa vida de imoralidade sexual e achar que Deus é amor e que você vai estar salvo e que está tudo certo. Não tem nada a ver. Jesus nos chama a viver as coisas do Espírito. Relacionamento com Deus, a palavra de Deus, viver um propósito, viver um chamado, se envolver no ministério, pregar o evangelho, se envolver no reino de Deus. E que as demais coisas, Deus abençoa a vida daquele que está na vida de obediência com Ele, né? Então, as pessoas procuram, na verdade, as pessoas precisam entender realmente o que é o amor de Deus, que é salvar o pecador da condenação. É basicamente isso. E isso eu não entendia porque eu não estudava o Evangelho, a palavra de Deus, e eu achava que Deus é amor e que eu podia viver de qualquer forma. Mas eu louvo a Deus pela experiência e pela oportunidade que Ele me deu de conhecer a Ele realmente, né? Imagina eu que fui homossexual, drag queen, vivi 12 anos de homossexualidade, vivi 20 anos de pornografia, eu vivia com crises, assim, se eu passasse uma semana pelo menos sem me relacionar, eu ficava pulando as paredes aqui. Então, depois que eu tive o meu encontro com Jesus, tudo mudou. Eu estou há mais de 3 anos sem me relacionar com ninguém. Não quer dizer que eu não queira, mas hoje eu adquiri domínio próprio. E isso é um dos dons do Espírito Santo. Então, o que explica? Hoje, eu vivo uma vida que eu me sinto satisfeito espiritualmente. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos tira da influência do mundo, do pecado, e a gente vive uma novidade de vida com liberdade, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todos que estão em Cristo estão em novidade de vida. E quem está em Cristo não peca mais em paz. Você pode tentar cair no pecado, mas você não vai se sentir mais bem naquilo que era da sua velha vida. Todos que estão em novidade de vida vivem uma plenitude, uma paz espiritual e que te basta apenas a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Então hoje, buscando apenas o Evangelho, na igreja, me envolvendo com o pessoal, tendo uma vida saudável, longe das concupiscências da carne, a gente vive uma plenitude interna, pessoal, de alegria e liberdade em Cristo. Então, nesse vídeo hoje, o que eu queria deixar para vocês é isso. Não se enganem, é necessário você nascer de novo. É necessário você vencer os desejos da sua carne. É necessário você ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e reconhecer que em morte de cruz Ele pagou o nosso preço e que Ele ressuscitou o terceiro dia, que Ele está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Então não perca tempo, não deixe Jesus para amanhã, não. Não sabemos a qualquer minuto Jesus pode voltar. Ou a qualquer minuto pode acontecer algo, um acidente, que eu posso fechar os meus olhos. E qual é a garantia de salvação? Qual é a garantia que eu vou estar num local bom se eu não tiver Cristo e o sangue de Jesus sobre a minha vida e o Espírito Santo, que é o selo da salvação sobre as nossas vidas? Então, gente, não caiam nessa. Deus, Ele é amor. Mas no versículo 36 de João 3,36, fala que aqueles que não têm a Cristo, neles permanecerá a ira de Deus. Deus não tem ninguém por inocente, a palavra dele está aí. Temos pelo menos quase 100 anos da nossa vida para a gente buscar
a palavra, relacionamento com Deus, e a gente sempre deixa Deus por último. Então, aquele que vai te favorecer a vida eterna, paz, bênçãos, galardão, tudo de bom numa eternidade, não é uma certa desleixo da nossa parte em se preocupar com ele só no finalzinho da vida e achar que tá tudo bem e se a gente não crer em Jesus a tempo, para onde a gente vai? A pergunta que eu deixo para você hoje, qual é a certeza da sua salvação? Se você não tem certeza da salvação, busca Jesus Cristo. Porque somente Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E eu não falo isso porque eu não tenho desejo de condenar ninguém, não, pelo contrário. Aquele que alerta as pessoas do mau caminho é porque ama a pessoa. Se eu coloco o dedo na tomada de choque e gosto de tomar choque, eu sei que isso faz mal para a minha saúde, mas eu vejo meu irmão fazendo isso e não alerto ele, eu não estou sendo bom. Eu não posso compactuar com as coisas erradas. Então, o que a palavra de Deus nos diz é isso, que todos necessitamos de salvação, do branco ao negro, do moreno ao branco, do hétero ao homo, do trans, de todos. Todos carecem do amor de Deus. Então, busquem a palavra, busca a igreja, dobra o teu joelho, busca a presença do Senhor, porque maiores planos de Deus que Ele tem sobre a nossa vida e vida de eternidade. E não aqui, porque aqui é um tempo passageiro, tudo passa. E não sabemos que se amanhã estaremos aqui para contar a história. Então, eu só peço que Deus abençoe a vida de vocês, não percam tempo, busque a palavra, busque relacionamento com Deus, porque Ele é bom e o plano que Ele tem sobre as nossas vidas é muito maior do que a gente ficar satisfazendo só o desejo da nossa carne no mundo, que no fim a gente vai acabar pagando um preço. Tá bom? Que Deus abençoe.